Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a professora economista Luciana Caetano, ela que é mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela UFAL, como também doutoranda pela Unicamp na área de Desenvolvimento Econômico. Nosso assunto é economia do país versus política versus economia para Alagoas também, porque os reflexos do país respingam nos estados, né? E aí, ainda na questão da política econômica, um dado que foi discutido agora em nível nacional, a projeção da taxa de juros no Brasil, que se espera no final de 2017 está em 9%. Isso é uma taxa inescrupulosa, não é? Eu poderia dizer assim, não, professora? Não, na verdade, ela hoje está em 12,25, né? E quando começou o governo, havia uma crítica muito grande ao governo Dilma, porque ela estava em 14,75. Então, ela veio baixando e vem baixando muito moderadamente. Há uma demanda, inclusive, do mercado para que ela baixe mais aceleradamente. Mas eu acredito que com a inflação, dada a queda da massa salarial, a inflação não subiu e a razão foi essa, que aí quando você tem uma queda da massa salarial, você diminui o consumo e aí inevitavelmente o mercado não tem fôlego para continuar aumentando os preços no mesmo ritmo. Então esse recuo da inflação, com a perspectiva de que fique dentro da meta até o final do ano, na verdade, dá folga também para o governo, para ele fazendo os ajustes na taxa de juros. Mas 9% ainda, perdão interrompê-la, mas 9% ainda é uma taxa altíssima, se a gente for comparar os mercados internacionais, os países, né? E isso também serve para as contas do governo, porque se a inflação está alta, se a taxa de juros está alta, o governo também vai pagar muito mais pela sua dívida interna e externa, né? Sim, não, sem dúvida. O grande problema é que no Brasil, historicamente, a taxa Selic ela sempre foi utilizada como um principal instrumento de controle da inflação. E por que esse é o instrumento mais utilizado? Porque ele é o instrumento de resposta mais rápida com relação à inflação. Toda vez que você tem um aumento da taxa de juros, você tem um recuo do consumo. Mas o problema é que você tem como efeito colateral um recuo também do investimento, que acaba gerando desemprego. Mas, de qualquer modo, ela é um instrumento importante para o governo no sentido de você criar uma expectativa em cima dessa taxa de juros, seja para a realização de investimentos ou seja para consumo, e em cima disso o governo tenta controlar a inflação. Se a inflação recua, o governo vai recuando a taxa de juros. Como a taxa Selic, vamos imaginar que a inflação chega até o final do ano em 6%. Se a gente tiver com a taxa de juros de 9,25, você vai estar aí com a taxa real de juros de 3,25, o que, considerando o que a gente tinha há bem pouco tempo atrás, ainda não é uma taxa tão alta. Claro que se você comparar isso com países que têm uma economia mais estável, você pega a economia americana, você pega a economia japonesa, você vai ter, se a comparação for feita com esses países, você vai ver que a taxa de juros nossa, real, ainda assim é muito alta, porque nos Estados Unidos ela chegou a ser negativa em alguns períodos. Pois é, e como se explica, eu não consigo entender como países, como a senhora citou, não é? Alemanha, Japão, Estados Unidos, entre outros, conseguem manter uma taxa de juros muito mais baixa. Baixíssima, até com números negativos. Isso, e o Brasil, por que não consegue baixar essa taxa de juros? O Banco Central não teria autonomia para fazer isso? Não, autonomia ele tem. Agora, o que as equipes de governo não têm é segurança para baixar muito essa taxa de juros. Porque vive da especulação dos papéis. E tem uma outra coisa nesse contexto, que é a economia brasileira, ela não é uma economia que tenha, pelo menos no mercado financeiro, que tenha o mesmo peso, por exemplo, dos Estados Unidos ou Inglaterra, por exemplo. Então, na hora que você tem uma redução muito grande da taxa de juros, o capital especulativo ele acaba migrando para países que têm uma estabilidade maior, ou seja, países que têm uma moeda mais forte. Então, todo país que tem uma moeda que não é tão forte frente ao dólar vulnerável. ou frente ao euro, por exemplo, eles são mais vulneráveis e para manter um certo volume de recursos investidos ali, eles precisam manter uma taxa de juros relativamente alta, ou pelo menos em comparação com esses países de economias mais sólidas, de dinâmica mais equilibrada. E a gente entende, pelo menos, que a fuga desses papéis, né? Papéis que geram papéis, não geram emprego, o mercado financeiro vive disso, né? Da especulação. E não é a opção melhor para um país nas dimensões que é o Brasil. Né? Não é. Agora, tem algumas questões que é importante compreendermos, que é o seguinte, na década de 90, quando você tem um aumento do grau de abertura comercial e um processo de desregulamentação dos mercados, aumentando o grau de financiarização, isso aumentou o grau de instabilidade
instabilidade no Brasil e em todos os demais países da América Latina ou na mesma situação que a nossa, países subdesenvolvidos. Então, a financiarização da economia, e isso cresceu muito da década de 90 para cá, ela aumenta a instabilidade e faz com que os países cada vez mais recorram a esses instrumentos para assegurar os investimentos financeiros, né, capital estrangeiro no país também. E não só o capital estrangeiro, o capital nacional também, mas o capital especulativo, ou seja, o que faz com que um país mantenha um certo volume de investimentos naquele mercado financeiro é exatamente você ter um atrativo que é essa remuneração, que é a taxa de juros. Então, quando ela baixa muito, há um risco de um grande volume desses recursos migrarem para mercados que têm uma estabilidade maior. Então, há um trade-off aí entre rentabilidade e risco. Então, como o nosso risco é alto, para compensar esse risco, a remuneração desses investimentos tende a ser muito alta, para que ele não fuja para países como Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim. O que dizer, professora, da realidade, das dificuldades enfrentadas pelo segmento das micro e pequenas empresas? O setor tem se preocupado com a tributação que, em nível federal ou estaduais, tem sido enormes, ou municipais. E aí um alerta para os prefeitos eleitos, não é? Para desobstruir um pouco essa tributação das micro e pequenas empresas. Como a senhora vê, que é um segmento que representa 1/4 do PIB no Brasil, não é? Não, nós tivemos, nos anos ali 2000, no primeiro governo, no segundo governo de Lula, já algumas reformas no sentido de você ter uma tributação diferenciada para micros e pequenos empreendedores. E é importante que esse setor seja estimulado porque ele agrega um número significativo de pessoas no mercado de trabalho. Ou seja, muita gente hoje está inserida no mercado de trabalho via pequenas e médias empresas e não as grandes corporações. Só que aí os municípios, por exemplo, a gente tem agora uma transição de governo e, no meu entendimento, é também uma fase de você tirar os resíduos que pesam sobre o Estado e que não servem para nada, que é aquela mão de obra que é vinculada sem trabalhar, por exemplo, que você normalmente, que sempre tem, você vai sempre encontrar. Então, ou então você pegar irregularidades em contratos que foram feitos e que são suspeitos, e você pedir uma auditoria e refazer esses contratos no sentido de que o preço seja compatível com os preços de mercado e não valores superfaturados. Então, há margens de ajuste para Estado e para uns municípios, no caso, né, que a gestão começa agora. E no sentido de você buscar reduzir despesa sem ter que necessariamente lançar mão de novos tributos para poder equilibrar essa conta. Mas você ainda vê, mesmo assim, alguns prefeitos buscando criar novos tributos no sentido de ter uma folga para você fazer a gestão ao longo do ano. O que é lamentável, porque a população já está muito sobrecarregada, seja tanto com tributos federais, como estaduais, como municipais. Sem falar, melhor dizendo, que as micro e pequenas empresas foram contrárias. Houve uma proposta, né, de aumento do PIS e do COFINS, e, quer dizer, igualar o percentual tanto das micro como pequenas empresas, às empresas de porte maior, que não é justo que se faça isso. Não, né? De modo algum, até porque o fôlego é outro, né? Então, se você quer... E é importante considerar que são essas empresas que acabam empregando um maior número de pessoas, principalmente aquelas pessoas cujo nível de qualificação, às vezes, é limitado para você disputar vagas, né, nos grandes conglomerados. A ampliação do Simples é fundamental na contratação? Sem sombra de dúvida. Inclusive, revisão das regras, no sentido de você cada vez mais formalizar empresas que se mantêm informais, porque elas não conseguem ainda bancar a carga tributária, mesmo do modo que está posto. Então, é importante, sim, que você tenha tratamento diferenciado para empresas distintas na sua capacidade de sobrevivência no mercado. Então, o governo tem que ter essa sensibilidade, né, nessa corrida voraz de arrecadação, de verificar essas diferenças. Né? Exatamente. Sensibilidade. As fragilidades de uma empresa menor que não consegue sobreviver no mercado se esse ambiente não for minimamente suportável do ponto de vista da gestão do próprio empreendimento. De modo que você possa colocar no mercado um preço que seja justo, mas que não quebre a empresa. Então, é importante, sim, que você tenha uma carga tributária diferenciada, um tratamento diferenciado para as empresas de pequeno porte, no sentido de você, inclusive, assegurar um emprego, que é também muito importante do ponto de vista social e econômico. Bem,
Diante dessa questão, a gente traz aqui para Alagoas um segmento dentro dessa crise que não foi tão atingido quanto os demais, que é o segmento do turismo. Não é? O segmento do turismo está para o Brasil como uma tábua de salvação para essas questões econômicas, porque há uma vocação natural, não é? E os estados têm atrativos diferenciados nesse sentido, e Alagoas está aí no topo, não é, dessa cadeia econômica. Como a senhora observa o desenvolvimento da indústria do turismo em Alagoas para o enfrentamento dessa crise que ainda está, digamos assim, no seu apogeu? Não, sem sombra de dúvida, Gorete, o turismo em Alagoas ainda é um setor com um potencial muito grande de crescimento. Agora, o que me causa ainda preocupação é que isso precisa ser regulamentado para evitar que o que é atrativo hoje se transforme em ruínas mais tarde. Então, é importante que isso seja tratado com muito cuidado, inclusive com capacitação de pessoas. Planejamento. Com planejamento e inserindo todos os municípios, porque cada um, obviamente, vai ter a sua capacidade de dar a sua contribuição, inclusive com um turismo diferenciado, que é, por exemplo, trilhas. Já acontece hoje muito isso, algumas pessoas gostam de fazer trilha, visitar cachoeiras. Então, não é só o turismo de praia, mas o turismo do interior também. E tem uma coisa que, para mim, é fundamental para deslanchar o crescimento, principalmente no sertão, nas regiões mais pobres, que é você resolver a questão de energia elétrica e água, que são essenciais, e nenhuma empresa se desloca para nenhum lugar se você não tiver o básico, que é água e energia. Então, a gente tem uma fragilidade muito grande na distribuição de energia, com quedas frequentes em alguns municípios, principalmente os mais distantes. Então, sem essa regularidade, isso não é possível. A gente precisa resolver a questão da água em alguns municípios, tanto do ponto de vista humanitário, de você desenvolvimento social, conseguir que alguns empreendimentos ali sobrevivam, os empreendimentos locais, inclusive, que possam gerar emprego e que a gente possa construir uma cadeia produtiva no Estado, com integração de todos os municípios. Observando-se os arranjos produtivos locais, professora? Os arranjos produtivos, exatamente. Né? E você organizar essas cadeias, de modo que a gente consiga ter uma dinâmica diferenciada do que se teve até agora. E tem uma outra coisa importante, que é a comunicação também. Então, não adianta você pensar no desenvolvimento do sertão se você tem um sistema de comunicação que não funciona. Então, precário, né? É precário. Então, se a gente conseguir hoje apostar em energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, um sistema eficiente de comunicação que chegue com a mesma qualidade que chega na capital, que chegue para o interior, e trabalhando com a capacitação dessas pessoas, obviamente a gente começa a dar um passo diferente e reduzir as desigualdades, inclusive entre municípios no próprio Estado. A senhora falou aí na questão da água, e nós temos aí o Rio São Francisco, por toda aquela região, e os municípios ribeirinhos jogando esgoto, né? Além da questão do assoreamento do rio, da falta, da escassez de água, ainda a poluição que se coloca. Não estaria no momento de os novos gestores se unirem, não é? No sentido de criar esses mecanismos como mesmo o consórcio entre eles e resolver essas questões? Não, já passou da hora, né? E esse, inclusive, é um dos grandes gargalos ao desenvolvimento local. A questão é que o estado de Alagoas ainda é um estado marcado pelo latifúndio, de terras improdutivas, e que não há muito interesse em você resolver os problemas locais das comunidades mais pobres. E aí isso faz com que o estado permaneça num atraso muito grande em relação, inclusive, a outros estados nordestinos. Isso acontece muito com o Maranhão, com Piauí e Alagoas, principalmente. Mas é importante que a gente tenha uma gestão pública que pense no estado como um todo, em todos os espaços, em todos os municípios, e numa integração que possibilite, mesmo quem está lá no sertão, ter uma perspectiva de que não seja necessário se deslocar para a capital para sobreviver. A senhora colocou bem, são 3 estados marcados pela profunda desigualdade social, né? E a má gestão pública, né? Você pega os ícones da política, você vai ver que de um certo modo, explica essa situação desses estados. Bem, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já estaremos de volta com a professora Luciana Caetano.